Efésios 5,18, diz assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. E o versículo 21, ele diz como nós podemos fazer isto: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. É interessante que o nosso maior desafio como filhos de Deus é viver dentro da vontade de Deus, sermos dirigidos por Deus. E nesse versículo, Paulo faz uma analogia muito interessante. Ele faz uma comparação entre uma pessoa embriagada pelo álcool, e ele faz uma comparação entre uma pessoa cheia do Espírito Santo. O que é a embriaguez? É quando o álcool controla a vida da pessoa. Uma pessoa cheia do álcool, aqui está falando sobre embriaguez, tá? Não deem ou não se embriaguem com vinho que leva a libertinagem, ou que leva a destruição. O que significa isto? Uma pessoa, quando ela está controlada pelo álcool, ela faz coisas que em sã consciência ela nunca faria. Ela age de forma impensada. Aí ela começa a ser até uma vergonha na sociedade, para a família, vergonha para os filhos, enfim, é muito complicado quando uma pessoa está dominada pelo álcool, porque quem controla a vida dela não é ela própria, mas o álcool. Então, o que Paulo está dizendo? Ao invés do álcool dominar em vocês, deixe que o Espírito Santo domine em vocês. Assim como uma pessoa embriagada pelo álcool não tem controle só sobre a sua vida, que vocês também não tenham controle, mas que Deus tenha o controle. No sentido de Deus, eu preciso de sabedoria, eu preciso de paz, eu preciso de saber o que fazer, quando fazer, a hora de falar, quando não falar. É Deus dirigindo, sabe? Deus dando paz em meio às aflições, Deus dando direção em meio às indecisões da vida, as decisões que eu preciso tomar. Então isto é o maior projeto de vida de um filho de Deus, querer o controle dele em toda a área da vida. Por isso que diz, deixem-se encher. O ativo é o Deus que enche, e nós somos passivos, nós precisamos deixá-lo encher. Então aí entra a minha parte. E é muito interessante que Paulo, quando ele continua falando sobre isto, ele entra no contexto de família. Isso aqui é tão interessante, tão profundo. Quando ele diz, sujeitem-se uns aos outros, ele já está entrando no conselho de família. A melhor maneira de eu entender o que é ser cheio do Espírito Santo, é na relação marido e mulher, pais e filhos. O próximo versículo 22, é aquele versículo, mulheres sejam submissas aos seus maridos. E depois vem, maridos amem as suas esposas. Filhos, honrem seus pais. Pais, não irritem seus filhos. Empregados, tratem com honra o seu empregador, o seu patrão, o seu chefe. Chefe, trate com amor o seu empregado como irmão. Ou seja, entra no contexto de família. E uma coisa que eu preciso entender, se o nosso cristianismo não funciona dentro da nossa casa, ele não vai funcionar em lugar nenhum. A família é um solo sagrado, território sagrado. A maior arma do diabo contra o povo de Deus, não é dizer que Deus não existe, porque isso aí é uma loucura, só louco pensa que Deus não existe. Mas a maior arma do diabo é fazer com que o assassinato, a mensagem bíblica, o homicídio, a mensagem bíblica, é separar a vida entre consagrado, entre o que é santo e o que é profano, o que é secular, entre o sagrado e o secular. Isso para mim é a maior ofensiva do diabo contra o povo de Deus. Pensarmos que o momento do sagrado, o momento de Deus, é somente 1h30 por semana na igreja no domingo. Eu venho aqui porque eu estou cuidando da minha vida espiritual. Eu tenho que vir mesmo. Eu tenho que vir para ouvir, eu tenho que vir para sentir que eu faço parte. Eu tenho que vir para me alimentar, eu tenho que vir para adorar junto. Mas eu não posso pensar que vida espiritual é só isto. Por quê? Porque quando eu saio daqui e vou para minha casa, ali também eu cultuo a Deus. O que faz esse lugar santo não são paredes, tijolos, é você, sou eu. O Espírito Santo não habita em paredes e tijolos, o Espírito Santo habita em nós.
Isso quer dizer que quando você sai daqui e vai para a tua casa, o Espírito Santo vai junto. Da mesma forma que aqui é sagrado, é santo, a tua casa também é um solo sagrado, é um solo santo. Esta é a mensagem bíblica. A nossa casa tem que ser um lugar mais sagrado que existe, mais santo que existe. É por isso que a Bíblia diz: encham-se do Espírito, submetam-se uns aos outros. Agora é lá na casa de vocês que vocês vão aprender a servir Deus. Porque aqui é tão fácil, queridos. Aqui é tão fácil. Só que lá na minha casa, eu vou encarar pessoas não perfeitas, como eu. Não existem maridos perfeitos. Não existem esposas perfeitas. Não existem filhos perfeitos. Não existem pais perfeitos. Mas é a nossa família. Eu amo a minha família, não é porque ela é perfeita, mas porque é minha. Eu amo os meus filhos, não é porque eles são perfeitos, mas porque são meus filhos. E é esse sentimento que eu tenho que passar para a igreja do Senhor Jesus, de família. Se eu começar a olhar a falha de um e de outro, eu vou desanimar sempre de frequentar a igreja. Mas eu venho para essa igreja, não é porque ela é perfeita, mas porque é a minha igreja, é a minha família. Um ou outro pode me decepcionar, como os teus filhos, teus pais, teu marido, tua esposa já te decepcionaram, mas você não desistiu deles até hoje, porque é a tua família, a igreja é a minha família. Precisamos aprender a vivenciar os princípios de Deus em nossas casas. Precisamos levar a Bíblia, Deus, para dentro da nossa casa. Então, dentro desse contexto de família, hoje, sendo o Dia dos Pais, eu quero meditar somente na área filho-pai, pai e filho. Eu queria trazer essa mensagem para você, não para te deixar pesado, porque há muitas pessoas que chegam e fogem desse dia. Por quê? Porque não tiveram um pai que gostaria de ter. Aí muitos dizem: eu queria tanto que meu pai fosse diferente, e ele não é. E ele não é aquilo que eu precisei. Outras pessoas pensam: eu não gosto dos pais porque só me dá tristeza, porque o meu pai já morreu. Então tem muitas coisas, mas família, não tem como lidar com família sem lidar com emoções. Quando você fala de família, você tem alegria, você tem tristeza. A única coisa que você não tem é indiferença. Você sente algo. Então eu quero convidar você hoje para ouvir com muita atenção, e você que pensa: puxa, eu não tive isto, e você colocar como propósito: daqui para frente eu quero isso para a minha vida, para a minha família. Então, o Evangelho, ele nos anima, porque ele nos projeta para o futuro, e é para o futuro que nós vamos. A maior causa de decepção da tua vida, a maior causa de desânimo da tua vida, está justamente em você ficar centrado no passado. Sabe por quê? Porque o passado você não pode mudar. Não pode, definitivamente você não pode. Foi bom ou foi ruim, você não pode mexer nele. Mas o futuro você pode. Você pode crer que algo novo pode vir. Por isso que o Evangelho nos incentiva a mudar a perspectiva e a visão. Então, quando chega no capítulo 6, no versículo 1, entra na parte de filhos. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa. E a promessa qual é? Para que tudo te corra bem, citando o Êxodo 20. E tenhas vida longa sobre a terra. Por que os filhos devem honrar os pais? Por quê? Por causa da própria natureza. Quando Paulo diz: porque isto é justo, isso quer dizer que em todas as culturas, em todos os tempos, praticamente em todas as religiões, desde os filósofos pagãos gregos, politeístas, que tinham muitos deuses, que não conheciam nada sobre Deus, que não conheciam nada sobre Cristo, até a cultura oriental, nas maiores religiões do mundo, e praticamente todas as culturas do mundo, o princípio dos filhos obedecerem os pais está presente. Obedecer o pai e a mãe é um princípio universal. Não precisa ser cristão para seguir isto. Não precisa ser cristão para entender isto. Para você vivenciar essa ordenança, você não precisa ser cristão. Faz parte da própria natureza.
Por isso que a Bíblia diz que a desobediência aos pais é sinal de decadência da sociedade. Por que que a sociedade nossa está como está hoje? Por causa da família que está degradada. O problema da nossa sociedade não é mudança política, não é mudança econômica. O problema da nossa sociedade é a mudança no coração do homem que começa na casa dele. As pessoas não se entendem mais nas suas casas, não tem mais amor, não tem mais respeito, não tem mais companheirismo, não tem mais nada que una. Então a sociedade nada mais é do que um reflexo do conjunto de lares. É só o Evangelho de Jesus Cristo para mudar o indivíduo que tem condições de mudar uma família, que a partir daí mudar uma sociedade. Nada vai acontecer se a pessoa não mudar. Pode pôr quem quiser na frente no governo, mas se o coração estiver arredio, a coisa não vai mudar mesmo. Por isso que a Bíblia diz: honrar o pai, honrar a mãe, referindo-se ao 5º mandamento dos 10 mandamentos. Honrar é mais que obedecer. Tem pessoas que obedecem e não honram. Tem pessoas que obedecem por causa do medo. As pessoas obedecem por medo de levar uma surra. E uma coisa que eu vou dizer para você: a relação pai e filho não pode ser regida pelo medo. É por isso que muitos perdem o filho na adolescência. O filho se torna rebelde. Não foi que ele se tornou rebelde, foi porque ele te obedecia pelo medo. Você nunca conquistou o coração dele. Você nunca conquistou o amor dele. Ele sempre teve medo do castigo. Mas quando eu aprendo a honrar o pai, está dizendo que eu não quero ferir o coração do pai. Então eu não faço isso por medo de levar uma surra, mas eu faço por amor. Honrar é ter uma relação de amor, uma relação de respeito, de afeto. Afeto, cuidado. Eu vou cuidar do meu pai, eu vou agradá-lo, eu vou agradar o coração dele. Isto é honrar. Honrar pai e mãe é honrar o próprio Deus. Quando um menino, uma menina resolve desobedecer e desonrar seus pais, está resolvendo desobedecer e desonrar o próprio Deus. Porque foi Deus que instituiu pai e mãe como autoridade sobre a vida deles. Quando um filho insurge contra o pai e a mãe, ele está se insurgindo contra o próprio Deus que instituiu esse princípio. Só que a Bíblia diz que honrar pai e mãe traz benefícios. Por isso que Paulo diz, é o primeiro mandamento com promessa. E qual que é a promessa? Para que te vá bem, prosperidade. Prosperidade. Quem honra pai e mãe, via de regra, é uma pessoa próspera na vida. Via de regra, os caminhos se abrem. Por quê? Porque Deus honra, porque esse filho está poupando de muitas dores e dificuldades na vida, e Deus vai abrindo os caminhos, Deus vai dando prosperidade. Tudo que você faz para Deus, você tem recompensa. Quando você serve esse Deus maravilhoso, Ele vai te dar recompensa, Ele vai te abençoar, Ele vai apontar o caminho. Não há nada mais nocivo ao futuro da vida de uma pessoa do que entrar em rota de colisão contra os seus pais. Não há nada mais prejudicial. Duas coisas que nós ansiamos em nossa vida: prosperidade. Quando eu falo prosperidade, não digo só dinheiro, mas também dinheiro. Prosperidade financeira, prosperidade material, prosperidade familiar, prosperidade sentimental, prosperidade emocional, prosperidade física. Não é isso que você quer ter? E qual que é outra coisa que você deseja muito? Viver muito, não é? Então Deus promete essas duas coisas, quando Ele diz: honra teu pai e tua mãe para que te corra bem e tenha vida longa sobre a terra. Irmãos, isso aqui é uma promessa maravilhosa. Quantos perigos um menino, um filho, uma filha podem evitar se obedecerem o seu pai e sua mãe? Filho, não vá nesse lugar. Filho, não ande com essa pessoa.
Seus pais são vividos. E conforme nós vamos tendo uma experiência na vida, nós vamos adquirindo um feeling, nós vamos adquirindo uma sensibilidade de poder ver coisas e percebermos coisas que os jovens não percebem. Ele começa a perceber no olhar uma pessoa, isso não é ranzinze, não é ser ranzinze, não é ser implicante. Às vezes ele percebe que um amigo não está sendo aquele amigo que vai fazer bem para você, uma amiga que não vai fazer bem para você, e quando ele diz, não ande com tal pessoa, ouça, porque ele pode estar vendo coisas, sentindo coisas que você não está vendo e nem sentindo. Filho, não frequente tal ambiente, não chegue em tal horário, não corra. Quando os pais dão essas normas, esses princípios e orientações, e os filhos ouvem, eles estão sendo poupados de muitos problemas, desastres, consequências danosas para a vida. Eu fico pensando quantos jovens morrem precocemente por causa de direção. Ou correm demais, pega uma moto e dá 140, faz uma curva e não consegue, entra num poste e morre. Aí as pessoas perguntam, por que Deus deixou? Deus não existe. Deus coloca princípios, Deus coloca regras, Deus coloca coisas e nós não obedecemos. E depois que nós começamos a colher o fruto da nossa própria desobediência, nós culpamos o próprio Deus. Isso é insanidade. Muitos jovens são ceifados precocemente, não se dão bem na vida, não aproveitaram as oportunidades de estudo, que os pais insistiam, entraram em amizades complicadas. E o que nós podemos entender disso tudo? Os jovens estão colocando fim nas suas próprias vidas por não honrarem seus pais. Eu acho interessante a história de um homem que tinha tudo para ser uma pessoa bem-sucedida, abençoado por Deus, forte, líder, Sansão, um dos juízes de Israel mais proeminentes. Nós conhecemos a história de Sansão, mas só que ele morreu com menos de 40 anos de idade, precocemente. Foi cegado pelos filisteus, foi humilhado pelos inimigos de Israel e foi morto como um espetáculo público. Olha só que coisa interessante, tudo começou quando ele se engraçou com uma mulher filisteia, 20 anos atrás, quando ele disse para o pai dele, pai, eu quero aquela mulher que não é de Israel, eu quero aquela mulher que não é de Israel. E o pai dele disse, filho, ela não é para você, ela tem costumes pagãos, ela não é de Israel, ela não é do povo de Deus, ela é uma mulher extremamente complicada que vai te levar para longe de Deus, porque ela serve ídolos. Os filisteus matavam crianças em sacrifícios. Mas sabe o que Sansão disse? Eu não estou pedindo a tua permissão, estou só te comunicando. É como se ele dissesse, eu vou me casar com ela, o senhor querendo ou não. Foi aí o começo. Um abismo chama outro abismo, um buraco chama outro buraco. Ele começou a se engraçar com os filisteus, e foi quebrando todos os votos que ele tinha feito com Deus, todos. O cabelo foi o último. Ele não ficou fraco porque ele cortou o cabelo, ele ficou fraco porque ele quebrou todos os votos, e o último voto que faltava para ser quebrado, era o cabelo, porque ele é nazireu. Mas tudo começou quando ele começou a flertar com o erro, e o seu pai o alertou, e ele não deu ouvidos, morreu cedo. Então uma coisa que eu digo para você, honra o teu pai e a tua mãe, mesmo que o teu pai seja quadrado, mesmo que o teu pai só tenha primário, ou nem primário tenha, ou formação acadêmica, honra teu pai, escuta teu pai, escute a tua mãe, você vai perceber que Deus vai pavimentar o caminho da tua felicidade, vai te dar prosperidade, e vai te dar uma vida longa. Agora, uma coisa que eu preciso entender, é que em todo relacionamento são duas partes, sempre, sempre. Toda vez que a Bíblia fala sobre relacionamento, tem duas partes. Quando fala, mulheres sejam submissas aos seus maridos, obedeçam aos seus maridos, tem a parte dela, mas também tem a parte do marido. Maridos, amem incondicionalmente as suas esposas, como Cristo amou a igreja. Então são duas partes.
Quando a Bíblia fala para os filhos, honrem seus pais, porque isto é justo, para que te vá bem, é a nossa parte do filho. Mas também tem a parte do pai. Isso é muito importante. Por que muitos casamentos não dão certo? Porque são duas pessoas. Quando um quer e o outro definitivamente não quer, não tem como dar certo. Os dois têm que querer. Os dois têm que buscar juntos um equilíbrio e vamos lutar. Mas quando um só quer, é muito difícil. Agora, quando o jovem quer buscar honrar o pai, mas o pai não faz por onde, também se torna uma tarefa muito difícil. Então, qual que é a parte do pai nesse dualismo? Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução, disciplina e conselho do Senhor. Presta muita atenção nisso. É algo bilateral, não é unilateral. Não é uma área só, mas são duas áreas envolvidas, duas partes envolvidas. Quando diz, pais, não irritem os seus filhos, eu preciso entender uma coisa muito interessante. No versículo 1, quando fala, filhos, honrem seus pais, está dizendo pais no sentido pai e mãe. Agora, quando diz pais, a palavra grega aqui é só pai, no sentido de homem, marido, só a figura masculina. Por quê? Quando diz, criem-nos segundo a instrução e disciplina do Senhor, está dizendo uma coisa fantástica aqui. Embora a mulher tenha um papel fundamental no processo da educação cristã no lar, a responsabilidade espiritual da formação dos filhos é do pai. Olha que coisa interessante. Quando a Bíblia diz que o homem é o sacerdote da casa, está dizendo que o homem é o responsável espiritual pela vida da casa. E um grande problema, nós estamos a milhões de anos-luz distantes da palavra de Deus. A nossa sociedade ocidental está mais distante ainda, porque terceirizou a educação espiritual para as mulheres. Igreja é coisa de mulher. Vai lá e leva o filho lá na igreja. E o filho vai até uma determinada idade. Chega uma hora ele fala assim, mas por que eu vou e meu pai não vai? Por que eu vou e meu pai não vai? E ele para de ir. Por quê? Porque na mente de muitas pessoas, religião é coisa de mulher. Mas a Bíblia diz que isso é tão fundamental que o homem tem que ter o papel decisivo na educação e formação espiritual da sua família. Eu vou só dizer uma coisa para você. O seu filho vai falar o que você fala, vai agir do jeito que você age. Pode ficar certo disso. Se ele começar a gritar, é porque você grita. Se ele começar a falar palavrão, você fala. Ele vai ser o reflexo daquilo que você é. Se você não leva a tua vida espiritual a sério, não queira que ele leve. Ele não vai levar. A formação espiritual é responsabilidade do pai. Colossenses, que é o texto paralelo, não irritem seus filhos. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não se desanimem. Tem muitos filhos desanimados. Muitos filhos desanimados. Os filhos querem honrar o pai, mas o pai desanima. O pai irrita. Como que um pai irrita um filho? Quando tem excesso de proteção. A criança cresce e ele continua tratando como menino, como criança. Chega na adolescência e parece que não quer deixá-lo aos avós. A pior coisa de uma vida de uma criança é quando ela se sente o eterno menino no coração do pai. E uma coisa gostosa é você brincar, mas outra coisa bem diferente é fazer disso via de regra, e você tratar com seu filho como uma eterna criança. Excesso de zelo e de proteção. Ele tem que aprender a voar, ele tem que aprender a caminhar. Agora, um outro extremo também é a ausência total de proteção. É um outro extremo. Duas loucuras. O principal que nós precisamos entender que é o equilíbrio. O que acontece com muitos pais? Querem que os filhos tenham atitudes de adultos. Eu acho isso loucura. Tem pai que não quer que a criança corra, não faça barulho. Não existe isso. Se uma criança não corre e não faz barulho, ela está doente. Então ela tem que ser criança. Ela tem que viver como criança, tem que ter um equilíbrio. Outra coisa que irrita uma criança
é o favoritismo, quando um pai começa a gostar mais de um do que de outro, quando começa a elogiar mais um do que o outro. Se você tem um filho só, graças a Deus, você pulou essa parte aqui, então centraliza tudo nele. Mas se você tem 2 filhos, cuidado, para não elogiar mais um do que o outro, para não mostrar que você gosta mais um do que o outro. O grande problema da vida de um homem chamado José, que nós conhecemos a história, que foi vendido para os irmãos no Egito e teve uma vida muito difícil, foi por causa da falta de sabedoria de Jacó, seu pai, que preferiu José em detrimento dos outros. Ele preferia José, ele dava presentes bons para José, ele elogiava José, abraçava José, e os outros ficaram tão raivosos que venderam José. E sabe uma coisa que eu percebo aqui? A coisa mais difícil é você desempenhar na vida o papel de pai. Porque grandes homens de Deus tiveram enormes vitórias, renome, conquistas esplêndidas, mas sofreram derrotas acachapantes dentro da própria casa. Isaac preferiu Esaú do que Jacó, gerou ciúmes, inveja. O próprio Jacó preferiu José. Eli, o sacerdote, não tinha autoridade nenhuma sobre os seus filhos que foram mortos por Deus. Samuel, o grande profeta que ungiu 2 reis, não tinha controle algum sobre os seus filhos. O grande rei Davi não conseguia reinar dentro da sua própria casa. Uma grande quantidade de salmos que nós lemos de Davi, quando ele estava em depressão espiritual, tristeza, angústia. E nós amamos esses salmos porque nós enfrentamos isso também. Mas nós não percebemos que uma grande parte desses salmos, quando ele fala da depressão, da angústia, era porque Absalão, seu filho, queria matá-lo. Absalão, ele matou um irmão, Amon, e depois Davi o expulsou de casa. E Absalão ficou 11 anos sem conversar com o pai, 11 anos. Depois de 6 anos, Absalão pediu para Joabe, deixa eu voltar para o palácio. Joabe pediu para Davi, insistindo, e Davi falou, deixa eu vir. Mas ele ficou mais 5 anos no palácio, sem trocar uma palavra com Davi. Imagina, o grande homem de Deus chamado Davi, não conseguia controlar sua própria casa. Eu preciso aprender, eu preciso ter em mente, que nenhuma coisa que eu conquiste, nenhuma coisa que eu tenha, no meu trabalho, em qualquer área da minha vida, se eu perder os meus filhos, eu sou o mais infeliz e derrotado de todos os homens. E tem muitas pessoas que não pensam nisso. Pessoas que trabalham, não tem tempo para nada, para pessoas, não tem tempo para relacionamento. Cuidado com o que você tem feito na tua família. O favoritismo, o desestímulo, quando você não consegue agradar o pai, a falta de tempo. O filho chega para o pai e fala assim, pai, me ajuda aqui nessa tarefa. Ah, filho, agora eu estou sem tempo. Aí 1 minuto depois o celular liga, ele fica meia hora no celular com um amigo. Eu não tenho tempo agora para ver isso, mas depois eu vejo. Aí ele fica meia hora, 40 minutos, 1 hora no Facebook, no WhatsApp. O que nós estamos fazendo com a nossa família? O que nós estamos fazendo com as pessoas que estão em nosso lado, que são aquelas que nós dizemos que são as que nós mais amamos? O que nós estamos fazendo conosco? Qualquer mensagem que você passa para uma criança, o amigo do meu pai é mais importante do que eu. Qualquer mensagem que você passa para uma criança, o trabalho dele é muito mais importante do que eu. Se o teu filho te liga, você tem que atender, onde você estiver, fazendo o que você estiver fazendo. Você pode ser o melhor empresário, o maior empresário de Barretos, o mais rico. Se o teu filho te liga no meio de uma reunião importante, você tem que atender, eles são prioridade na tua vida. Esta é a ideia de Deus para você. Eles têm que ser prioridade na tua vida. Guarda isso no teu coração. Pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos.
segundo a instrução e conselho. Presta atenção nisso. Qual que é a ideia de Deus para um pai? Criar o filho. Traz a ideia de nutrir, traz a ideia de alimentar, mas também essa palavra grega traz a ideia de acariciar. Eu preciso entender isso, que a parte de um pai não é só nutrir o físico, dar comida, dar roupa, dar educação, mas é nutrir também o emocional do filho. O pai, ele não gesta, mas ele gera o filho. Ele é tão importante quanto a mãe. Não existe a mãe sem o pai. Então uma coisa que ele precisa entender, na nossa sociedade, a mãe cria no sentido de dar tudo, o pai trabalha, e pensa, pelo fato de eu trabalhar, e trabalho duro, estou cansado, eu chego em casa, quero descansar, e o que é descansar? E não dá tempo para ninguém, é assistir uma televisão, é deixar lá, e o que? Está tudo errado, tudo errado. Porque a ideia bíblica é o seguinte: o pai trabalha para nutrir, para dar alimento, para dar casa, para dar roupas, para dar educação. Isso tem que acontecer mesmo. Ele carrega os filhos no braço, no coração e no bolso. Mas ele também é responsável por criá-lo de forma emocional. Dar carinho, toque. O que é mais importante? O suprimento físico ou o suprimento emocional? O que é mais importante? Um pai trabalhar para dar alimento, roupas e educação para um filho. Ou o pai só pensar em dar carinho, atenção, toque físico e aceitação para uma criança. É a mesma coisa se você perguntar para um pássaro: o que é mais importante, asa direita ou asa esquerda? As duas têm que caminharem juntos, as duas têm que voarem juntos. O físico e o emocional são extremamente importantes. Eu preciso pensar nisto. E quando a Bíblia diz: criem-nos com físico e emocional sendo supridos, na instrução que significa disciplina. A ideia de disciplinar hoje tem a ideia de dar uma surra na criança. Vou disciplinar meu filho, eu vou dar uma surra nele, vou dar uma bronca nele. Mas a ideia da disciplina nesse texto da Bíblia significa a ideia de fazer com que os seus filhos sejam o teu discípulo. A ideia de fazer com que os seus filhos olhem para você e façam aquilo que você tem feito. É igual a águia. Quando a águia tem ali o seu filhote, fofinho, aquele ninho aconchegante, ele percebe que ele vai crescendo, ela vai tirando aquelas coisas que davam acalento, para deixar espinhos, para que ele voe, para que ele não fique ali, para que ele alce voos. E quando chega na hora que as penas começam a se desenvolverem, o que ela faz? Ela começa a voar em torno dele, como que dizendo: olha para mim, é assim que faz. E a partir daí ele começa a voar, e ele cai, e ela pega, e ela vai, até que ele aprende. Então é seguir o exemplo, isso é disciplinar. Isso é disciplinar. Olha, siga meu exemplo. Eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa verdadeira, eu sou uma pessoa de caráter. Olha para mim, eu trabalho duro. Olha para mim, trabalha você também. Eu honro a minha família. Eu quero que você seja como eu. Irmãos, já imaginou a nossa responsabilidade como pai? Já imaginou? Eu preciso entender isto. Eu quero terminar dizendo que uma das coisas mais importantes, olha aqui para mim, presta muita atenção nisso, num relacionamento pai e filho, é o carinho, é o toque. A mãe, por natureza, tem isto. E o pai, pelo fato de ser homem, ele tem muita dificuldade. Nós temos muita dificuldade de externar, de falar eu te amo. Nós temos dificuldade em abraçar, temos muita dificuldade com isso, homens. Porque muitos não aprenderam isso. E pela própria natureza, o homem é mais assim. Agora, uma coisa que eu preciso que você entenda, isso é tão importante para o teu filho. Isso é tão importante. Quando você começa a abraçá-lo,
ainda mais depois de uma determinada idade, vamos supor, eu não fiz isso até agora, ele já está na adolescência, ele vai reclamar um pouco, mas eu tenho certeza que ele vai adorar, eu tenho certeza que ele vai gostar. Eu sempre fui de toque, e uma coisa que eu preciso entender é que isso tem que partir do pai. Não espere o filho te abraçar, porque os filhos às vezes têm até vontade de fazer isso, mas ele não consegue, porque ele tem medo da sua reação. Então parta de você, assuma você o toque, assuma você o carinho, assuma você, faça você. Eu beijo meu pai toda vez que eu o encontro. Se eu cruzo com ele 2, 3, 4 vezes no dia, é um beijo na hora que chega e não um beijo na hora que sai. Eu beijo meus filhos onde eu encontro. Se eu encontro o Vitor ou o Rafael 10 vezes no dia, são 20 beijos, porque é um na entrada e um na saída. É a coisa do toque, é a coisa mais gostosa do mundo, é quando eu me sinto amado, tocado. Mas parta de você, Quando o Rafael e o Vitor estudavam, eles estudaram no Drummond, a primeira série até o ensino médio. E no Drummond, o maternal até o 3º ano é à tarde. E depois a 4ª série até o 3º colegial de manhã. E quando eles passaram da tarde, da tarde, da 3ª série para a 4ª série, começaram a ir de manhã. E o primeiro dia de aula foi interessante, quando eu levei os dois, tinha muitos meninos maiores, bem maiores, tudo lá no portão, no primeiro dia de aula. E aquela coisa toda. E eu percebi que eles ficaram com vergonha de eu beijá-los. Eu percebi que eles ficaram meio assim por causa dos meninos maiores olhando, falaram assim, lá vem uns filhinhos do papai. Bullying. Aí eles já falaram, tchau pai, e abriram a porta. Eu saquei. Eu falei, entra aqui. Eu falei assim para eles, olha, eu percebi que vocês não gostaram aí do esquema de eu beijar vocês, porque eu sempre fiz isso, se bem que agora vocês estão maiores, né, estão grandes, agora estão estudando agora com o pessoal do colegial, enfim. Então vou dar 2 alternativas para vocês, 2. Vocês têm que escolher uma, tá? Então a primeira, saiam do carro sem me beijar. E lá na porta da escola, junto com todos, principalmente aqueles que estão no colegial, que estão tudo aí na porta, eu vou agarrar vocês na frente de todos eles. E vou beijar vocês muito. E vou apertar a bochecha de vocês na frente de todos eles. Aí vocês vão ver o que é bullying para o resto da vida. Vocês vão ter que sair dessa escola porque vocês não vão aguentar. Essa é a primeira opção. A segunda opção, continue me beijando como vocês sempre fizeram, que a coisa vai continuar funcionando bem. Tchau, pai. Tchau, pai. Na hora, e foi até o 3º colegial, 17 anos, entrava no carro, oi pai, um beijo, com os amigos, entravam os amigos dentro, oi pai, beijo, pronto, normal. Mas o que eu quero que você entenda, a coisa mais gostosa do mundo, é quando esse amor é externado, quando esse amor é colocado para fora. Eu amo meus filhos, eu sei que você ama, mas demonstre, mostre, faça, para que ele se sinta amado. Eu quero dizer uma coisa para todos os filhos aqui. Ame profundamente os seus pais. Ame, demonstre isso, profundamente. E eu quero dizer uma coisa para todos os pais aqui hoje. Que Deus te abençoe muito. E de todo o meu coração, feliz Dia dos Pais. Em nome de Jesus. Amém. Participe dos nossos cultos. Domingo às 10 horas, às 18 horas e 20 horas. Quinta-feira, às 20 horas. Na Avenida Sacadura Cabral, 1354, entre as ruas 32 e 34, no bairro Aeroporto. Nosso telefone, 17 3323 4766. Acesse www.segundaipb.com.br. Deus abençoe.